queria que você abrisse sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17. E eu queria que você prestasse bastante atenção nesse texto. Paulo, ele está falando com a igreja de Corinto. Ao mesmo tempo que ele fala de ceia, ele exorta aquela igreja a respeito da seriedade que nós temos que ter quando nós vamos ceiar, quando nós vamos comer o pão e beber o cálice. Porém, a igreja de Corinto, ela não entende muito bem aquele momento. O momento de ceia na igreja de Corinto passa por um momento de egoísmo, um momento de festa. E muitas vezes a igreja de Corinto acabou perdendo o significado real do pão e do cálice. O nosso grande perigo é que muitas vezes nós bebemos do cálice, comemos o pão, e muitas vezes nem sabemos o porquê estamos fazendo isso, né? Fazemos isso muitas vezes por uma prática. E o apóstolo Paulo, ele sempre disse, né? Antes de tomar a ceia, avalie a sua vida. Peça perdão pelos seus pecados. O vinho, né, o cálice, o suco, significa o sangue de Cristo, que foi derramado por nós na cruz. O pão significa o corpo de Cristo, o sacrifício de Cristo. E lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17, ele começa a dizer um pouquinho de ceia. E ele diz o seguinte: nisso, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo, estou informado de haver divisão entre vós quando vos reunis na igreja. E eu em parte creio, porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reuni no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis? Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura casa onde se comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais o que nada tem? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Isso certamente não vos louvo. Até aqui Paulo está dizendo o seguinte: bom, a igreja de Corinto é uma igreja grande, e ceia naquele contexto é um momento de festa. Então cada um trazia um alimento da sua casa e se reunia na igreja. Era um grande dia de festa a ceia na igreja. Porém, alguns não tinham a condição de trazer, por exemplo, um pão para a igreja. E os que traziam começaram a ver aquilo e começaram a pensar e praticar o seguinte: bom, se nós trazemos, nós devemos comer isso aqui para a gente. O pão que nós trazemos, o suco que nós trazemos, nós devemos comer entre nós aqui. Se eles não trouxeram, o problema é deles. E Paulo está dizendo assim: bom, eu não vos louvo nisso, porque o momento de ceia é um momento de festa. E qual que é o entendimento do pão e do cálice de Cristo? A partir disso que vocês estão fazendo. Por isso que ele fala o seguinte: a partida entre vós, a divisão entre vós. E talvez um dos primeiros aspectos da ceia que Paulo nos exorta aqui é a respeito da comunhão. E o próprio Jesus diz isso, né, Ed? Quando ele fala o seguinte: antes de vir ao altar trazer alguma oferta, analisa o teu coração, vê se há alguma
mágoa, alguma coisa contra alguém, vá, peça perdão, faça a paz com aquela pessoa e venha então e traga a sua oferta à casa do Senhor. Jesus está dizendo no contexto de oferta e Paulo está dizendo no contexto de ceia. O quão importante é a gente ter nosso coração puro, sem mágoa, sem dor, sem raiva, sem nada, quando nós vamos cear na mesa do Senhor. No versículo 23, Paulo continua: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por modo semelhante, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice, é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Nós estamos fazendo um culto hoje pela manhã que tem a ceia. Nós temos que ter um coração puro. Nós temos que ter em mente que não é simplesmente uma liturgia, uma prática religiosa. É muito sério. E talvez nós perdemos um pouco dessa seriedade ao longo do tempo na igreja. Por isso eu peço que você feche os seus olhos e que esteja analisando o seu coração, esteja pedindo perdão pelos seus pecados, pelas suas falhas, esteja colocando a sua vida diante de Deus. Se tem alguma coisa que está prejudicando o seu coração, a sua vida espiritual, peça que Deus venha curar. Se há algum pecado que na sua vida tem te atrapalhado muito, peça para Deus te perdoar, para Deus te libertar, para Deus te purificar, para Deus te santificar. Deus, nós te pedimos, Pai, perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Ao comer do pão, Pai, nós queremos fazer isso em memória de Ti, Pai, sabendo que o Senhor nos proporciona, Pai, uma nova vida. Nós sabemos, Pai, que o Senhor está aqui essa manhã. Ao beber do cálice, Pai, nós queremos fazer em memória de Ti, Deus, sabendo que esse é o cálice da nova aliança, Pai. E nós queremos, Pai, nos apropriar, Pai, da Sua vida na nossa vida, Pai. Venha, nos cure, Pai, que toda mágoa caia por terra, toda enfermidade, Pai, todo pecado, Pai, caia por terra. E nós profetizamos, Pai, a bênção do Senhor sobre as nossas vidas, Pai, no nome de Jesus.